Meu querido, minha querida, nós estamos nesse vídeo trabalhando a segunda etapa, nosso segundo encontro sobre aconselhamento bíblico. No primeiro, que é o vídeo anterior, iniciamos uma conversa com o reverendo Glauter e ele falou, está nos abençoando, dirimindo, né, esclarecendo a questão do aconselhamento bíblico. O aconselhamento é uma realidade que pode acontecer na psicologia, na psicanálise ou em qualquer outra área, mas nós estamos aqui tratando especificamente do aconselhamento bíblico. Então é um prazer ter você conosco. Peço a você que se inscreva no canal, clica aí no sininho, que você seja grandemente abençoado, abençoada neste momento. E eu transfiro agora a palavra ao reverendo Glauco para que ele possa se apresentar. Bem, eu quero louvar a Deus, né, por essa oportunidade. É sempre muito bom estar falando sobre esse tema, um tema que pode auxiliar em muito a sua vida na relação com a sua família, amigos, colegas de trabalho e na sua comunidade, né, de fé, onde você pode ajudar os seus irmãos e ajudar também o pastor da igreja a diminuir a frequência das pessoas no gabinete pastoral. Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu espero que Deus fale ainda mais ao seu coração. Reverendo Glauter, continuando o nosso bate-papo Futebol Clube, quais são as principais fontes de orientação utilizadas pelo conselheiro ou conselheira quando trabalha com instrumental bíblico? É muito boa essa pergunta também. É porque quando a gente diz assim, é a Bíblia, né? E realmente é a Bíblia. Mas uma das coisas que a gente sabe, como cristãos, é que há uma maneira de você estudar a Escritura também que pode ser basicamente ou de forma moral ou de forma teológica. Isso que eu acho importante a gente conversar. Vamos lá. Vamos imaginar que você está analisando o texto de Noé e você estuda esse texto de Noé e chega à conclusão no final que Noé era um homem proativo, determinado, uma mente resiliente e alguém que era perseverante. Então você sai desse texto com um monte de insights morais sobre Noé. Esses insights, eles estão lá? Eles podem estar também. Mas, sendo Bíblia, nós temos que começar fazendo uma análise teológica. Então, eu tenho que olhar para a história de Noé e sair dela enxergando Deus, enxergando os atributos de Deus, as ações de Deus, enxergando como Deus agiu, tendo Noé como instrumentos, como Deus trabalhou no cenário. Então, quando eu sei que a Bíblia é a biografia de Deus, a minha relação com a Bíblia, para transformá-la numa ferramenta para me ajudar no aconselhamento, é usar a palavra de Deus como um instrumento para me ajudar a entender o homem a partir de Deus. Então, eu levo em consideração as doutrinas, o conhecimento de Deus. Eu me interesso muito em levar a pessoa que eu estou aconselhando em saber como ela está se relacionando com o Deus da Escritura, independente da situação que ela está vivendo. Eu preciso dessas informações porque elas são essenciais para tudo aquilo que a gente vai propor para essa pessoa. Então, o instrumental é um conhecimento bíblico, teológico, onde a gente tem que ter uma boa fundamentação sobre o conhecimento de Deus e uma boa fundamentação também sobre a natureza corrompida do homem. Então, eu diria, pastor Alexandre, que essencialmente nós trabalharíamos com doutrinas bíblicas no processo de aconselhamento. Então, esse seria o instrumental que o conselheiro tem para analisar as questões que serão levadas a ele. Ou Isso. seja, percebeu o que a Bíblia diz sobre família, percebeu o que a Bíblia diz sobre a criação, percebeu o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre o ser humano, enfim, como que Deus fala e o que ele fala sobre essa realidade. Reverendo Glauco, a gente vai agora para um ponto mais importante e delicado dessa abordagem, que é o seguinte: como o aconselhamento bíblico aborda questões emocionais, questões mentais e espirituais. E aí eu vou fazer um adendo a essa pergunta para
pedindo ao irmão para trabalhar uma área específica que vai envolver isso tudo, que vai envolver questão emocional, mental e espiritual. A questão da sexualidade. Há uma demanda na sociedade, há uma série de vertentes interpretativas sobre esse assunto na sociedade. Como que o conselheiro bíblico lida hoje, nessa terceira década do século XXI, com a questão da sexualidade, com um livro tremendamente antigo que tem mais de 2000 anos? É, tem sido um grande desafio atualmente esse assunto. É, algumas pessoas, mesmo conselheiros bíblicos, eu quero já adiantar isso para você. É possível que você encontre pessoas com a Bíblia aberta, tratando o mesmo assunto de maneira diferente. Você pode encontrar. Então, eu faço parte de uma escola de pensamento, de aconselhamento bíblico, que leva em consideração alguns pressupostos. Logo, nós tratamos este assunto, como outros, de uma maneira, às vezes, que é aceita por alguns e rejeitada por outros. Então, vamos pontuar aqui, vamos por partes. Vamos dizer que alguém me procura, e isso acontece corriqueiramente, com uma questão da sua sexualidade, né? Vamos imaginar então que um rapaz me procure dizendo para mim, eu vivi uma experiência muito curiosa e às vezes a pessoa te procura afirmando algumas coisas, achando que nós vamos desprezar o que eles estão sentindo. E isso não é verdade. Vamos lá. Um rapaz uma vez me procurou e falou: eu tenho um forte desejo por pessoas do mesmo sexo e eu estou apaixonado por uma determinada pessoa e eu queria saber do senhor se o senhor acredita naquilo que eu estou sentindo. E eu disse para ele: eu acredito. Eu não disse que eu não acreditava no que ele estava sentindo por aquela pessoa. Eu falei: eu acredito que você está sentindo intensamente um desejo por essa pessoa. Agora, o fato de você ter esse desejo, estar sentindo o que você está sentindo, não significa, biblicamente falando, que isso é o que Deus idealizou para a sua criação ou para você. Então, veja só, eu não nego o que você está sentindo, mas o que você está sentindo à luz da Bíblia está na direção errada. E aí, a partir disso, a gente começou a examinar o que é que Deus idealizou para o ser humano. Mas também tem uma coisa interessante para a gente conversar. Como é que esse desejo foi parar aí? Isso é uma coisa muito. Eu acho isso extremamente honesto a gente conversar com as pessoas. Por que eu sinto o que eu sinto? Alguns querem uma resposta imediata, rápida. Alguns ficam tentando ter uma clareza de como é que é construído esse desejo. E, biblicamente falando, quando nós lidamos com questões da sexualidade, pastor Alexandre, a gente não desconsidera absolutamente nada. A gente não desconsidera o ambiente que a pessoa foi criada, as coisas que ela ouviu, as vivências que ela teve, as decepções e por aí vai. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se você já parou para pensar nisso. Há um registro bíblico no livro de Gênesis, onde duas filhas têm relação sexual com o pai. São as filhas de Ló. Elas se deitam com o pai. A mais velha elabora um plano de embebedar o seu pai e se deitar com ele. E o faz. E orienta a mais jovem a fazer o mesmo. Ela também faz. E essa história, ela tem vários ingredientes. A gente poderia discorrer sobre ela várias coisas, mas eu queria pensar com você uma coisa que eu acho muito significativa. Da onde veio essa ideia? Por que elas pensaram nisso? Por que a mais velha idealizou isso? Nunca é demais a gente pensar onde elas foram criadas. Elas foram criadas em Sodoma e Gomorra. Elas foram criadas num ambiente muito sexualizado, de muitas imagens,
de muitas histórias. Nós não temos ideia da força das narrativas sobre a vida daquelas meninas. Mas a verdade é que elas estavam inseridas numa cultura com um forte apelo de promiscuidade. Então, preste atenção. A construção de uma sexualidade, ela passa por imagens, passa por narrativa, passa por experiências, passa por um monte de vivências. E a gente não desconsidera aquele elemento que a gente chama da raiz do problema, que é o pecado. E quando a gente fala que é o pecado, é essa verdade de que a minha natureza, ela tem naturalmente uma rebeldia para com Deus e a sua vontade. Mas ela não fica neutra, ela cria ídolos, ela busca algo. Então a sexualidade, ela é um conjunto de elementos, ela envolve várias coisas. Então eu não fico como um arqueólogo em busca de tentar entender, porque às vezes nós não conseguimos acessar a gênese do momento que aquilo começa a exercer uma forte influência naquele coração. O que a gente faz é, a partir do momento que uma pessoa nos procura e diz: isso que eu estou sentindo, não sendo da vontade de Deus, como é que eu posso viver para a glória dele e lidar com isso que me assedia fortemente nessa área. E a partir disso, nós vamos ter uma jornada com essa pessoa, uma caminhada, sempre deixando claro de que Deus criou macho, criou fêmea, mas eu não posso esquecer que a queda, ela inaugurou no coração do homem desejos que são confusos, que atingem esse homem, que levam esse homem a uma confusão e que levam pessoas a priorizarem os seus desejos e colocarem eles em primeiro lugar. E então a Bíblia tem essa dimensão também de organizar a sala de estar dos nossos desejos e colocar ordem naquilo que Deus criou. Com isso, eu não estou negando que não hajam lutas profundas, dificuldades, mas uma coisa que para nós, conselheiros bíblicos, tem que ficar claro: não existe a identidade sexual chamada homossexualidade. Ou seja, que a Bíblia, Deus criou macho, criou fêmea, mas você não tem uma terceira opção. O que você tem é o macho e a fêmea com os seus desejos atingidos pela queda e indo numa direção contrária à vontade de Deus. E aí a palavra do reverendo é interessante porque o conselheiro fica a par de toda uma problemática que existe na sociedade, entende que há uma reserva de sentido nas escrituras sagradas que se mantém atual até a volta de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, esse mesmo texto que fala de maneira tão objetiva à nossa mente, atinge também a subjetividade que o irmão colocou, coloca a sala de estar dos desejos em ordem sobre aquilo que deve ser a prioridade ou não na nossa história. A nossa inclinação estabelece uma prioridade e Deus revela na Escritura que deve ser uma outra direção. Qual das duas orientações é melhor? Com certeza é que vem do céu. Reverendo Glauter, habilidades e qualificações. Nós já falamos sobre o pressuposto, o alcance do aconselhamento bíblico, agora vamos falar sobre aquele que exerce o aconselhamento. Falamos sobre quem recebe, agora quem exerce. Quais são as habilidades, as qualificações, o tipo de treinamento, como que é esse preparo ou exercício do aconselhamento bíblico? Essa também é uma pergunta importante, porque vamos imaginar que hoje você seja da igreja do pastor Alexandre e o procure e fale: pastor Alexandre, eu quero dar aula para os adolescentes. A primeira pergunta que o pastor Alexandre, conhecendo ele, como eu conheço, ele vai perguntar: você gosta de adolescente? Você quer dar aula para adolescente? Você gosta de conviver com adolescente? Você entende a dinâmica de dar aula para adolescente? Então não basta você ter conteúdo. Eu sei bastante. Não, você tem que saber. Saber é óbvio para ensinar,
mas você tem que saber comunicar o que você sabe, porque dizem que a verdade ela pode ser colocada como um brilhante, pode ser colocado na mão da pessoa, ou pode você tacar no rosto dela e arrancar sangue. É o mesmo brilhante, mas por conta da maneira como você fez chegar até a pessoa, um você gerou hematoma e o outro você gerou muita alegria. Então, a minha questão sobre aconselhamento bíblico. Primeiro, você tem que gostar de ouvir as pessoas, tem que gostar de ter uma relação com Deus, porque uma das coisas que a gente aprende sobre aconselhamento bíblico é que você primeiro precisa escutar Deus, conhecer Deus, porque somente assim você tem condição de escutar as pessoas e conhecê-las. Porque o seu diagnóstico não é seu, ele é um diagnóstico motivado pelas verdades de Deus. Então, antes de escutar as pessoas, você tem que escutar o Senhor. Segunda coisa, você tem que ter familiaridade com as Escrituras. Você tem que ter familiaridade com as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, porque você vai estar aconselhando as pessoas de acordo com a verdade revelada. Não é de acordo com o que você gosta, com o que você acha legal, com o que você acha que é mais interessante para aquela pessoa. Terceira coisa que eu acho importante, você não precisa ter as vivências que a pessoa teve. Uma das coisas perigosas do nosso tempo, e eu gosto sempre de pensar que os grandes jogadores às vezes são péssimos técnicos. Então, o fato de uma pessoa ter superado uma vivência na homossexualidade, ou ter superado uma depressão, ou ter conseguido lidar com a perda de um filho, não torna essa pessoa apta para aconselhar pessoas enlutadas, pessoas deprimidas e pessoas com dificuldade na sexualidade. Essa pessoa tem que se preparar, gostar e saber manusear as ferramentas. Outra coisa importante, ter a ferramenta é uma coisa, saber usá-la é outra. Eu posso saber que essa ferramenta ela é útil, mas não sei aplicá-la, não sei utilizar. Então, eu acredito que é um conjunto de coisas envolvidas, mas o que predomina, é um ponto essencial, é a piedade do conselheiro. Eu entendo como piedade um andar com Deus, um relacionamento com o Senhor, para que o seu aconselhamento ele não se torne um exercício mecânico. Não, você tem que caminhar com a pessoa, você tem que saber que aquela pessoa está realmente sofrendo e você, como cristão, não está ali para humilhá-la, não está ali para mostrar apenas a dificuldade dela, você está ali como um irmão para caminhar com ela. Você não é superior, você não tem, você não é cristão classe A, não existe isso. Uma das coisas interessantes que eu ouvi de um conselheiro, ele falou: eu nunca tive luta na área da sexualidade. Então, quando eu estou aconselhando uma pessoa com problema nessa área, eu lembro que eu sempre tive luta na área da obesidade. Ou seja, ele não resistia a determinadas coisas, mesmo sabendo todo o prejuízo. Existe uma ideia, né, muito presente na sociedade, por exemplo, se você explicar para a pessoa o prejuízo que um refrigerante vai produzir no corpo dela, ela vai parar de beber. E você sabe que isso não é verdade. Como você sabe também que pessoas que querem fazer certas coisas, eles evitam ter contato com esse tipo de notícia. Então você pega um maço de cigarro, você vira ele do outro lado, ele tem um monte de informação e você continua a fumar. Então saber que alguma coisa é ruim não necessariamente vai fazer você parar de fazer. Então, o conselheiro bíblico ele tem que ter essas características, alguém frequente a igreja, alguém que tenha uma visão realmente de Deus a partir da Escritura. Agora nós vamos para a nossa última pergunta. E essa última pergunta já é numa direção muito legal, porque já é a condição de alguém que está precisando de aconselhamento. Porque você que está nos ouvindo, talvez você tenha absorvido aí boa parte dessa palestra, quiçá 100% dela, mas você não está no momento que você está dependendo ou precisando de aconselhamento. Mas agora nós vamos falar especificamente para alguém que nos ouve, né, nesse momento e que talvez você esteja precisando, dado um momento específico na sua história, eu estou precisando de orientação.
E aí a pergunta é a seguinte: como posso encontrar recurso e suporte para receber aconselhamento bíblico confiável e adequado às minhas necessidades, às minhas demandas? Então, quais são os critérios, reverendo Glauco, que a gente pode identificar numa comunidade, numa pessoa, num conselheiro, de tal forma que eu possa procurar essa pessoa e receber um aconselhamento para as minhas demandas? Muito legal. Por exemplo, uma pessoa que aconselha biblicamente não é uma pessoa que cita versículos bíblicos. A gente tem que fazer uma distinção em relação a isso. O aconselhamento bíblico, ele tem que ser centrado no Evangelho. Então, se você estivesse aconselhando com alguém que está dizendo o que você tem que fazer, antes de dizer o que você tem que crer, você está talvez diante de um conselheiro sem uma boa formação em aconselhamento bíblico. Porque a lei, ela não pode preceder o evangelho. Ou seja, eu preciso crer em Cristo. Eu preciso receber os benefícios de Cristo. Eu preciso desfrutar do amor de Cristo. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E a partir disso, eu posso organizar a minha história com a lei. A lei é boa? É, mas ela não tem o poder do Evangelho, Romanos 1,16. Então, ela cumpre um papel de organização de uma casa, mas ela não consegue construir uma casa. Então, o Evangelho é essencial para um aconselhamento bíblico. Então, se você está numa igreja onde o seu pastor, onde os líderes destacam a pessoa de Cristo, anunciam Cristo, o foco do louvor, das orações e da mensagem é Cristo, você está num ambiente muito, muito especial para poder buscar auxílio com conselheiros, porque eles vão destacar Cristo. E, obviamente, quem destaca Cristo destaca a pedra de grande valor, aquilo que é o primeiro, aquilo que é essencial, o que nós devemos buscar em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, você já deu um grande passo. Mas vamos dizer que hoje você fale, poxa, eu estou passando algumas dificuldades no campo da sexualidade, em outras áreas. Você tem hoje é, você tem a Escola de Missões Urbanas, Avalanche, em Vitória. Você tem o Seminário Palavra da Vida, em São Paulo. Você tem o Centro de Pós-Graduação Andrew Jump, também em São Paulo. Você tem a ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, também. Ou seja, você tem homens e mulheres hoje fazendo um trabalho, você tem bons livros, né? Paul Tripp, por exemplo, é um excelente autor, Elise Fitzpatrick. Hoje nós já temos bons, excelentes materiais traduzidos para o nosso idioma. Então, tem muita coisa que vai te ajudar a você encontrar caminhos para buscar o aconselhamento bíblico. Isso é muito especial. Então, é possível, sim, você ter acesso a muito material aí que vai abençoar muito a sua vida. Reverendo Glauco, para a gente encerrar, eu vou fazer assim um pedido, irmão. Primeiro, um contato da sua rede social, seu Instagram, o e-mail, alguma coisa que o irmão queira colocar. Por quê? Porque talvez alguém que esteja nos assistindo quer fazer um contato com o irmão e quer tirar alguma dúvida, quer continuar esse diálogo, então o irmão vai acrescentar uma informação. E também eu queria que o irmão indicasse uma obra. Talvez alguém que esteja nos ouvindo, um pastor, um conselheiro, um seminarista, um membro de igreja que queira aprender sobre o assunto, qual é o tipo de obra, que tipo de obra que a pessoa poderia peregrinar nesse início de contato com um aconselhamento classificado como aconselhamento bíblico? Sua rede social e uma obra. Legal. Eu tenho um Instagram, um espaço no meu Instagram agora. Eu tenho o Glauter Rocha, que é o meu Instagram pessoal, e tenho também Aconselhar Transforma, o Instagram. E você pode entrar na minha bio, inclusive, se você clicar lá, eu tenho um curso online de aconselhamento bíblico, uma introdução, aconselhamento bíblico centrado no Evangelho de Jesus Cristo, onde você pode acessar. E tem o meu contato também de WhatsApp, né? O código é 27, o telefone é 99
289-1001. E você pode entrar em contato, né? No caso, eu também ministro workshop em igrejas sobre o assunto e podemos agendar algo também nessa direção. Então, gente, a gente está assim, muito feliz com esse podcast, com essa conversa, com esse diálogo, com alguém muito especial, que é alguém que milita na área, que é alguém que aconselha, alguém que trabalha, pastor de igreja, ou seja, tem experiência nesse campo que o reverendo Glauto colocou aqui para você. Não é fruto só de leitura, você percebe que ele tem muitas leituras na área, mas também caminha entre pessoas, está vivenciando essa realidade, aconselhando, ouvindo, e é um trabalho tremendamente necessário. Gente, como nós precisamos, no momento de dificuldade da vida, alguém que traz uma boa palavra, ela nos revigora, ela traz esperança, ela faz a gente enxergar uma mesma situação de um ponto de vista diferente. Porque aquela pessoa está usando a Bíblia, está usando uma lógica cristã e também não está envolvida emocionalmente naquilo que nós estamos envolvendo. Então ela nos ajuda. E Deus, em tudo isso, Deus opera. Tanto na vida de quem recebe aconselhamento, quanto na vida de quem aconselha. Então eu espero que esses 2 vídeos tenham abençoado grandemente a sua vida. Nós teremos outras entrevistas. Quem sabe a gente volta com o pastor Glauter aqui em uma outra ocasião. E você fica na descrição desse vídeo com essas informações que ele passou. Deus te abençoe, o Senhor te conceda graça e misericórdia, te abençoe. Se você se sente motivado ou motivada para entrar para esse ministério de aconselhamento, você hoje teve mais um motivo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, está assistindo o segundo, dá uma olhada lá no canal Destaques Teológicos, você vai ver o primeiro vídeo desse encontro e eu peço a você, se você puder, né, nos ajudar, nos abençoar, ofertando para esse trabalho, destaques@prontomeio.com. Você pode ofertar, pode nos ajudar, cai direto na minha conta e você ajuda que esse programa permaneça de pé no ambiente online. A gente precisa da sua ajuda e sinta-se privilegiado por ajudar esse trabalho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e vamos nos encontrar aí na próxima semana, tá bom? Um grande abraço e a paz de Cristo sobre a sua vida.